Bom dia a todos e a todas. Hoje, 25 de junho de 2020, quinta-feira. Chegamos aí à faixa de mais de 1.200.000 infectados. Estamos na casa aí de 53 mil mortes, né? Essa semana batemos o recorde de que a cada dia tem anotado aí mais de 1.000 mortes diárias. Não são boas notícias que nós gostaríamos de dar, mas é exatamente o caminho equivocado que a nação brasileira tomou. Caminho muito difícil, né? Hoje, os dados aí, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da economia, não são boas notícias para o Brasil. O FMI soltou aí um documento que diz que o Brasil esse ano terá uma queda de 9,1 no PIB, ou seja, 9,1 negativo. Será a queda histórica em 120 anos de história do Brasil. Nunca houve uma queda tão acentuada como essa. Isso em função de todas as formas equivocadas que o governo brasileiro vem tratando a questão da saúde no Brasil e dessa pandemia. Ontem também no relatório do Tribunal de Contas da União, nós estamos dizendo isso todo dia, mas ontem quem disse foi o TCU, falou muito claro, né? Desde a criação do Comitê da Crise do Covid-19, o governo vem de forma equivocada tratando desse assunto. Primeiro porque nesse Comitê de Crise do governo federal não tem um representante na área da medicina, não tem um representante na área dos secretários estaduais de saúde, não tem um representante da área dos secretários municipais de saúde. Apesar de existir essas associações, você tem a Associação Nacional dos Prefeitos, existe a Associação Nacional dos Secretários de Saúde de Estado, e essas entidades não foram chamadas para participar desse comitê de crise, que seria muito importante, porque é através das informações do município e do Estado que o governo federal tem como tirar um alinhamento de ação, né? Então isso é muito importante. Como disse ontem o diretor-geral da OMS, né? Não existe feitiço e não existe milagre para o combate ao coronavírus. Existe educação e cultura de cada povo, de que forma vamos combater. Isso está muito claro, porque países como Vietnã, países como Nova Zelândia, países como Singapura, países como a Índia, Coreia do Norte, a própria China, teve outras atividades e que tiveram uma forma de achatamento dessa crise muito mais efetiva do que países como o Brasil e como Estados Unidos. Qual foi a diferença desses países? Justamente a negação da ciência, a negação da educação, a negação de um governo que não olha a população como interesse maior, e sim seus interesses imediatos de forma eleitoreira, que é a mesma forma que vê os Estados Unidos o Donald Trump e a mesma forma como vê o Brasil, seu seguidor tupiniquim, Jair Messias Bolsonaro. Então essas políticas equivocadas nos levaram a essa catástrofe, né? E nós estamos caminhando a cada dia mais, não chegamos ainda aí no ponto alto da curva e caminhando cada vez mais para chegar no mês de agosto, segundo os infectologistas, a 100 mil mortes. Isso é muito ruim para o Brasil, porque o Brasil não está cuidando do Brasil. O Brasil não está cuidando do seu povo. O Brasil não está cuidando da sua saúde. O Brasil não está cuidando da sua educação. Nós estamos há 2 meses sem ministro da Saúde e estamos aí caminhando mais uma semana praticamente sem o ministro da Educação, né?